Olá, estou aqui na minha página, sem muitas pretensões de muito público nesse momento, já que hoje é sexta-feira, daqui a pouquinho temos a abertura da Copa do Mundo, e esse é o jeito que nós brasileiros somos: sexta-feira, final de semana, parte da tarde, e temos aí a abertura da Copa do Mundo, então talvez não tenha muita gente aqui pelo Facebook. Bom, eu vim a público para fazer um pronunciamento sobre um fato que está ocorrendo, que eu acredito ser uma grande injustiça e até mesmo uma atitude ilegal. Quem sabe, quem me conhece, sabe que desde 1983, quando comecei a divulgar astronomia como um simples astrônomo amador na cidade de Três Rios, no estado do Rio de Janeiro, eu venho desenvolvendo esse hobby e o hobby, para mim, ele foi crescendo de uma tal maneira porque ele sempre teve ligações com a parte social. Em Três Rios fiz esse trabalho, depois em Maricá, Carmo, Cantagalo, e aí, depois de alguns anos residindo no Rio de Janeiro, há cerca de 20 anos, eu fui para Mato Grosso e desde 2002 até 2012, nós desenvolvemos o projeto que foi criado lá na Praça São Sebastião, em Três Rios, chamado Projeto Observatório na Praça. Chegamos em Cuiabá, observamos a cidade primeiro, desencaixotamos um simples telescópio que tínhamos, fomos matéria na oposição de Marte em 2003, na Globo Nacional, e isso trouxe o nosso trabalho a público, atraindo ao público, crescendo, e nós começamos a sonhar com alguma coisa bem maior, que era o Observatório Planetário de Cuiabá. Esse projeto começou a ter interesse da parte educacional, das pessoas, da mídia, porque ninguém fazia nada sobre astronomia em Cuiabá. Infelizmente surgiu o ciúme, algo muito comum do ser humano, resultado do pecado, porque eu também sou pastor batista, e esse ciúme surgiu através de uma instituição federal na cidade, já que as pessoas ali estudam física. Eu faço astronomia amadora. O meu único erro, o meu único pecado é pegar um instrumento, colocá-lo em praça pública, apontar para os astros que Deus criou e proporcionar às pessoas de qualquer idade a oportunidade de contemplar a obra de Deus do universo. Esse é o meu pecado. O outro pecado também é que eu sou sonhador. E eu comecei a ver aquelas pessoas, eu vi Cuiabá, Mato Grosso como o único estado onde não há nada sobre astronomia, não há um observatório, não há um planetário. E aí, então, eu usei o conhecimento que eu tinha com o conhecimento que eu fiz na mídia. Em Mato Grosso, vocês podem olhar isso no YouTube, é Globo News, é na Globo Internacional, Jornal Nacional, TV Record, Bandeirantes, TV Assembleia, TV Senado, diversos canais, está tudo no YouTube. Chegaram junto e começaram a apoiar. Então todo repórter, todo jornalista que conviveu com Cuiabá há 12 anos sabe da história de um cara, um carioca que chegou em Mato Grosso e começou a ganhar espaço toda vez que tinha um fenômeno astronômico diferente, um disco voador que as pessoas acreditam, ligavam na minha residência, e eu comecei a ficar exposto na mídia, e isso começou a gerar ciúme de pessoas que tinham títulos de doutorado, isso e aquilo outro, que começaram a ficar incomodados porque, como a gente fala no mundo secular, a minha estrela estava brilhando e a da outra pessoa não estava brilhando. Isso surgiu uma perseguição. Eu desenvolvo também um trabalho criacionista. Eu entendo que a astronomia na minha vida é um ministério. Então eu uso a astronomia para falar que o universo tem um criador.
todas as oportunidades na mídia que Deus me permitiu ter, eu sempre declarei a minha fé em Deus, a minha fé no Criador, e isso incomoda muito os agnósticos, os cientistas ateístas, e isso gerou também, além do ciúme, uma perseguição. Porém, eu mantive o meu foco, sabendo dos meus sonhos, dos meus projetos, e chegando à época em que Cuiabá ia ser escolhida como uma das sedes da Copa do Mundo, eu consegui, porque exerci um cargo de extrema influência dentro do governo do Estado. Eu exerci o cargo de ouvidor, fui ouvidor da Secretaria de Estado de Saúde, fui ouvidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ganhei o prêmio de melhor ouvidor do ano, fui ouvidor da Secretaria de Estado de Educação, né? Apesar de não ser filiado do PT, estivemos num governo que era do PT, que havia toda a conjunção do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, toda ligada, uma excelente oportunidade para estar conectando essa questão da astronomia com o governador. Tive abertura para indicar ao governador a criação de um observatório no Jardim Botânico de Cuiabá, que não saiu do papel, infelizmente, mas tem uma planta pronta. No meu Facebook hoje existe uma matéria da TV Globo, no jornal Bom Dia Mato Grosso, falando desse projeto. O arquiteto, o João Pedro Dornelas, que fez a planta, está dando a entrevista hoje lá no jornal Bom Dia Mato Grosso, transmitido pela TV Globo, TV Centro-América de Cuiabá. Então, esse trabalho foi exposto e quando chegou a Copa do Mundo, ele foi um dos candidatos aos projetos, junto com o VLT, com a transformação da cidade, com a acessibilidade. O planetário foi uma das obras escolhidas para ser uma das obras de melhoramento de Cuiabá. Gente, planetário é uma obra que apenas custa 3 milhões de dólares, ok? Porque os equipamentos de um planetário são fabricados apenas em 2 países, na Alemanha e nos Estados Unidos, ok? É uma obra muito cara que precisa ser feita por um engenheiro, que precisa ter os técnicos, mas na obra, quando essa obra está conclusa, ela precisa de alguém que conheça a abóbada celeste, que conheça as constelações, que goste de astronomia, para operar esse equipamento ou para dirigir, gerenciar isso. Para isso, eu fiz curso de recursos humanos, eu fiz treinamento nos Estados Unidos, eu busquei conhecimento para que esse sonho saindo do papel, eu pudesse me retirar do serviço público que estava e poder trabalhar no planetário como qualquer outra pessoa que tivesse conhecimento de causa. Entretanto, chegou a Copa do Mundo e nós tivemos uma sugestão de alguém que foi muito bem-vinda, que nós então pegássemos esse projeto, registrássemos uma ONG e registrássemos um nome em cartório. Então criou-se a ONG Sociedade para o Progresso da Astronomia, Cidadania e Educação, chama-se Space. Se você for aí no Facebook procurar Space, você vai encontrar atividades, mais de 800 curtidas no Facebook, telescópios entraram dentro de sistema prisional, nunca se ouviu falar de um telescópio visitando um centro de recuperação de jovens, ok? E o telescópio foi lá dentro do centro de recuperação de jovens. Então, isso foi registrado em cartório, até mesmo para evitar que essa proposta fosse copiada. Nós tivemos o presidente da Assembleia, Sérgio Ricardo, fez uma indicação desse projeto, mudou-se o mandato, o deputado Riva fez outra indicação com o meu nome, então a coisa começou a se avolumar para que realmente pudesse existir esse observatório planetário. Porém, grandes ideias, ideias inteligentes, né? Eu não estou tendo falsa modéstia, mas estou falando do que acho que elas são alvo de cópia também.
É claro que eu não inventei observatório, eu não inventei planetário. Isso, é, observatório existe há milhões, há centenas de anos, né? O planetário é um equipamento que tem pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a ideia de trazer para Cuiabá, queimar sola de sapato, ir em gabinete de deputado, em gabinete de senador, em gabinete de senador, de governador, de vereador, fui lá. Fiz tudo isso, divulguei o projeto, mas alguém achou assim, bom, vamos pegar esse projeto aqui e vamos promover uma figura política. Então, existiu, eu vou evitar o nome agora, se necessário for, falarei depois, um cara que não entende nada do serviço que ele fez. Eu vou dar a dica, ele foi presidente de um grande plano de saúde de Cuiabá, que servia aos funcionários públicos, e esse cidadão depois virou secretário da AGECOPA, que não entende nada de astronomia, e a ele foi dada a autoria da ideia intelectual do projeto. Vocês desculpem que eu estou meio chateado, e também por estar morando nos Estados Unidos há algum tempo, a minha dicção já está misturando com o inglês. Então eu achei aquilo ali uma coisa bem chata, mas até que suportável no ambiente da gente ser politicamente correto, ok? Porém, existe uma coisa que uma pessoa que mexe numa área há 34 anos, há 12 pensando fixo em observatório planetário, a gente conhece um monte de gente ao redor do mundo. Eu conheço pessoas que mexem com astronomia em quase todos os países do planeta. Eu conheço gerentes de fábricas de telescópio. Eu, em 2011, fui agraciado com o telescópio da Celestron, que é a maior fabricante dos Estados Unidos. Me deram de graça, doação, para ajudar nesse projeto. Só que naquela época já me deram no meu nome, porque se me colocassem para fora, o telescópio também estava fora do projeto. Porque, infelizmente, tinha que ser assim. Então, a gente descobriu que existe um cartel, ok? O que é um cartel? Uma cartelização. Quando você tem um produto único, quando você tem um produto que não existe muito no mercado, e quando vai existir uma obra pública, ok? Existe, vamos dizer, aquele único fabricante, ele quer tirar vantagem para ele não passar por licitação e ele empurrar aquele produto com valores altíssimos, ok? Então, quanto mais ele puder fazer para tirar, esconder de um outro fabricante que está tendo uma licitação, que está tendo um projeto para acontecer aquela venda fabulosa, ele vai fazer isso. E eu descobri que nessa área existe o cartel, ok? E existe também um planetário de Paraguai feito no fundo do quintal de uma universidade pública no Brasil, com recursos públicos, mas que são vendidos sem retorno aos honorários públicos, e isso acontece no estado de São Paulo. Okay? Um planetário de Paraguai. E quando eu descobri isso, eu falei, não, eu não sou político, era ouvidor na época, mas eu sempre procurei ser uma pessoa muito honesta. E como o planetário de Cuiabá começou a andar para trás, e não era VLT, não sei o quê, começou a surgir um outro planetário em Barra do Garças. E esse planetário eu descobri que ele estava nesse caminho. E eu fui e anunciei para outra empresa, que é a Evans Sutherland, que tem sede aqui em Ohio, nos Estados Unidos. Eu falei para a empresa de que estava saindo um planetário que não estava tendo a licitação justa. E houve embargo do Ministério Público para que aquele planetário refizesse a licitação, para que as duas fabricantes, que é a Carl Zeiss da Alemanha e a Evans Sutherland, pudessem participar em igualdade de posição. Ok? Eu estou dizendo isso pela primeira vez em público.
em virtude da minha indignação com a situação que está acontecendo hoje em Cuiabá. Eu que sou conhecido de muitos repórteres, de muitos jornalistas, eu que tive parcerias, que tive patrocinadores, que apareci bastante, que coloquei telescópios ao alcance do povo. A gente está há uma semana falando e não está sendo ouvido, né? E eu aprendi como ouvidor que quando uma pessoa começa a fazer uma reclamação, é melhor que você a ouça logo, porque essa reclamação ela vai começar a crescer de tom, ok? Hoje eu liguei na Assembleia Legislativa para tentar falar com o assessor responsável por esse erro, porque quando se faz uma indicação, é de bom alvitre, se a pessoa realmente não tem preguiça, ele vai consultar se na casa já tem uma indicação com esse nome. E existem duas indicações. Existe um título de cidadão matogrossense falando sobre o assunto. E no Google, se você duvidar de mim, vai no Google e coloca lá, Eduardo Baldassi Planetário de Cuiabá. Você vai ver que tem para mais de 13 mil citações, porque os diversos órgãos de imprensa noticiaram o fato. Então, nós estamos fazendo agora esse vídeo. Eu quero realmente que esse vídeo dê repercussão, para falar que nós não estamos silenciosos nesse caso. Nós estamos trabalhando com tato. Porém, se continuarem dando crédito a um projeto que tem nome Observatório Planetário de Cuiabá, registrado no cartório do terceiro ofício na Praça Getúlio Vargas, em Cuiabá, Mato Grosso, em nome da Sociedade para o Progresso da Astronomia, Cidadania e Educação, nós vamos levar esse caso ao conhecimento do Ministério Público Estadual, ok? E se essa obra não foi feita com a devida licitação e transparência, e se os fabricantes, todos que existirem no planeta, não forem avisados ou participarem da licitação, também será feita uma denúncia ao Ministério Público Estadual, ok? Porque isso que era para um lazer, que era para a educação, que era para o crescimento turístico, científico, educacional da cidade, já havia chegado num ponto, isso ocorreu em 2014, que eu já havia desistido que esse projeto fosse ligado a órgãos públicos, porque como ouvidor, esse ouvido ou esse já ouviu muita coisa. Então, a gente se cansa com o político, a gente se cansa com o poder público. Tudo que está acontecendo hoje no Brasil não é surpresa para mim, porque quando a gente ouve falar assim, vai ter aula de flauta nas escolas, você pode procurar saber que tem alguém em Brasília, algum deputado que tem um parente que é dono de uma fábrica de flautas. E aí ele leva esse negócio e faz com que todas as escolas do Brasil agora vão aprender a tocar flauta. Por quê? Vai beneficiar o dono da fábrica de flauta, que é amigo de um deputado ou investidor de campanha. Infelizmente, essa é a corrupção do Brasil. E, diante dessa situação do planetário, quando eu me cansei com os políticos, quando eu cansei de ver que as ideias boas, a gente cansa de buscar, a gente perde horário, a gente vai buscar, a gente vota no camarada, a gente faz campanha, e aí depois eles se esquecem das promessas, eu parti para a iniciativa privada. Quando em 2011 eu vim aos Estados Unidos buscar o telescópio, que custa no Brasil hoje R$29 mil, aqui nos Estados Unidos $3 mil, foi atrás do Pantanal Shopping, do Supermercado Modelo, de diversas empresas que fizeram o pool de patrocinadores para possibilitar a minha vinda em Los Angeles para buscar um telescópio que era incomprável no Brasil. Esse telescópio continua em Cuiabá, continua bem guardado. E a gente pensou, não tem jeito, tem que criar uma ONG, buscar patrocinadores internacionais para que o projeto possa sair do papel. Então,
Eu estou momentaneamente nos Estados Unidos. Eu fiquei também muito chateado de um amigo que eu considerava muito, dizendo que ele pegou o meu legado e está levando à frente porque eu abandonei o projeto e vim para os Estados Unidos. Eu não moro definitivamente nos Estados Unidos, estou em status legal. Eu estou aproveitando o tempo aqui para fazer network, estou fazendo amizade, estou fazendo conhecimento, estou mostrando o que a gente faz no Brasil, porque o meu projeto de vida é fazer astronomia pelo mundo. Eu já tenho um outro projeto que chama Astronomia para as Nações. Nós vamos começar aqui de Orlando, depois queremos ir para todos os países de fala portuguesa da África, levar a astronomia para as crianças carentes lá da África. Por que eu faço isso, gente? Porque eu acredito que a pessoa, quando ela consegue observar o tamanho do universo, ela vai chegar àquilo que o Salmo 19 diz, que os céus manifestam a glória de Deus. As pessoas vão descobrir Deus através de olhar quão pequeno nós somos e quão grande o universo é. Eu sou um ser humano, falho, mas tenho uma reputação de 34 anos trabalhando nessa área, 24 anos como ministro evangélico batista, trabalhei em órgãos públicos, nunca fui caso de disciplina, nunca fui chamado a atenção, nunca trabalhei com honorário público, nunca quis que o meu setor de ouvidoria tivesse qualquer orçamento, qualquer dinheiro para fazer viagens, para botar gasolina em carro e não viajar, nunca quis isso. E quando o sonho começou a se mostrar que algum político ia usar uma coisa boa para fazer corrupção, eu coloquei água no chope. Então, em bom português, eu tenho condições de colocar água no chope de qualquer coisa errada que venha a ser feito com o projeto Observatório de Cuiabá. Os meus olhos estão atentos, meus ouvidos estão ouvindo. As pessoas que me conhecem, e eu quero agradecer aqui de público o Andrei Sartori, porque ele veio e me contou o que estava acontecendo. O Andrei é um admirador, um seguidor que está comigo, inclusive, numa matéria da TV Senado. Ele veio me falar sobre o que está acontecendo, enquanto tantos outros ficaram calados, e eu fiquei chateado com isso. Mas eu fiquei sabendo do que está acontecendo e estou atento. O telefone está aqui mesmo. Acabei de ligar para a presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para conciliar a crise, para conversar, para pedir que haja uma reparação, que a verdade seja dita. Porque nesse momento em que o nosso país está reclamando tanto de Brasília, a ética, a moralidade, a verdade, a honestidade não começa em Brasília. Começa em mim e começa em você. Não você que está me ouvindo agora, porque você não tem culpa disso. Mas pegar um projeto, colocar o autor intelectual de escanteio e colocar lá o nome de duas instituições que não tem nada a ver com astronomia, é no mínimo desrespeitoso. É no mínimo antiético. É no mínimo imoral. É no mínimo uma coisa que, se começar a andar, deve ser reparada judicialmente. E é isso que eu estou tentando, porque recentemente ganhei um processo de 7 anos que foi parar no Supremo Tribunal de Justiça. Porque por difundir a astronomia, por pegar um telescópio, colocar na praça, numa escola. Esse é o mal que eu fiz, gente. E isso é inconcebível. Não sei quantos conhecem, mas faleceu alguns anos atrás o astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, diretor do Observatório Nacional. E quando eu fazia física em Niterói, na UF, em Niterói, lá no Valonguinho, eu fui estagiário do Observatório Nacional e o Mourão, como a gente sempre chamava, me conheceu. E o Mourão certa vez disse: eu nunca vi no mundo
um astrônomo profissional perseguir um astrônomo amador. Os astrônomos amadores são parceiros dos astrônomos profissionais. E isso poucas pessoas sabem no Mato Grosso. Eu fui perseguido. Eu só não fui chamado de cachorro, porque... E o único pecado é pegar o telescópio, levar na praça, mostrar para as pessoas. E esse projeto cresceu tanto que eu consegui chamar a atenção do exterior, da Celestron, em Los Angeles, que doou um telescópio. Isso está aí para você ver no YouTube, onde você quiser. Isso gerou ciúme, isso gerou perseguição, mas nós vencemos. Sabe por quê? Eu tenho fé em Deus. Eu acredito que tudo que a gente está fazendo, além de ser para alguns apenas um hobby, para mim, eu faço com amor. Para mim, é uma maneira de alcançar algumas pessoas que vão fazer uma pergunta para mim. De onde nós viemos e para onde nós iremos? E eu tenho sempre respondido: nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. Deus criou o universo. E eu tenho esse ministério um tanto diferente. O ministério da astronomia, criacionismo. É claro que eu prego, eu aconselho, eu faço discipulado, mas eu uso a astronomia para falar de Deus. E é isso que nós estamos fazendo. Entre as pessoas que estão aqui presentes, tem a Hebe, tem a Janaína, que me conheceu lá de Carmo, mas o pai dela me conhece de Três Rios. Tem a Silvandira, o Rodolfo. Rodolfo conhece o meu projeto. Rodolfo, estão querendo roubar o projeto na mão grande. Ok? Olha aí, o João Pedro Oliveira, muito obrigado. Né? É isso que a gente espera. Então eu estou fazendo esse vídeo. Né? Eu usei um dia desse a expressão, porque eu aprendi muito essa expressão quando eu era ouvidor, né? Você recebe uma denúncia, você recebe uma reclamação, faz de conta que você é um servidor público e você atendeu mal alguém. Então, a minha função era ouvir quem você atendeu mal, ouvia e ligava para você. E falava assim: vem cá, é verdade que você não ouviu? Muitas vezes a pessoa falava assim: foi um mal entendido, então vamos fazer aqui as pazes, vamos resolver isso, né? Mas existia sempre aquele que não queria saber de conversa. Então a gente tem uma expressão, para não dizer que eu não falei de flores. Primeiro a gente fala das flores. E se não funciona as flores, que venham os espinhos. Né? Se a pessoa não queria ouvir, a gente podia levar o caso para o Ministério Público, né? Não tem problema, para o fórum, né? Para onde fosse, para a Ouvidoria Geral do Estado, né? Já fui parar casos até em Brasília. Agora, se a pessoa fosse inteligente, não, peraí, eu vou consertar o negócio. Então, o meu vídeo é essa expressão minha. Eu estou falando de flores. Ok? Eu sei como jogar. Eu não gosto dessa expressão porque eu sou um pastor. Mas eu sei como jogar água no chope. Eu sei como estragar a festa. E esse projeto não vai sair do papel, eu garanto a vocês, porque hoje eu não conheço, não ouço falar, só ouço falar de ciclovia que caiu porque foi mal faturada, eu só ouço falar de viaduto que está com rachadura na véspera da Olimpíada, eu só vejo falar de asfalto que afundou, eu só vejo falar disso, por quê? Infelizmente o nosso país está mergulhado na corrupção. E esse projeto, em Mato Grosso, se depender dos meus olhos, eles não vai sair do papel por meio da corrupção. Existe uma ONG com um estatuto para buscar recurso, para fazer a coisa acontecer, para não virar cabide de emprego. Para quem tem nada para fazer, ele ficar trabalhando lá sem fazer nada. Nós temos um bom exemplo de planetário no Brasil, que é o planetário da Gávea, no Rio de Janeiro. Mas nós temos exemplos em São Paulo de planetários que estão lá mofando. Dinheiro público que foi jogado nos ralos. E essa é uma coisa que o Brasil precisa saber.
Os astrônomos amadores do Brasil precisam saber. E eu espero contar com a ajuda de cada um de vocês. Gente honesta, que sabe pesquisar no Google, pode pesquisar tudo que eu falei no Google, e que sabe fazer uma coisa que a Bíblia diz, que é honrar a quem tem honra, né? Uma pessoa que trabalhou pelo assunto, que buscou o assunto, que divulgou o assunto, que fez camiseta sobre o projeto, do bolso próprio, não pode ser esquecida. Uma ONG que foi criada para esse fim não pode ser deixada de lado. Transmito a vocês, infelizmente hoje, nessa tarde, a minha indignação. Nesse momento, não estou transmitindo um sermão, estou transmitindo um pronunciamento que vou compartilhar no meu blog, pois que assim que liguei para o Brasil agora, alguém me disse que já estava lá no meu blog. Então eu vou colocar esse pronunciamento no meu blog e na minha página, que é www.eduardobaldassi.com. Muito obrigado pela audiência. Por favor, curtam, espalhem, para que realmente a opinião pública... Ninguém foge da opinião pública. Todo político tem medo de opinião pública. E se a opinião pública levantar a sua voz, ok? As coisas vão mudar. E eu conto com vocês. Muito obrigado. Uma boa tarde. Eu sou Eduardo Baldassi, astrônomo amador, presidente da ONG Sociedade para o Progresso da Astronomia, Cidadania e Educação, SPACE, e este foi um pronunciamento sobre o projeto do Observatório Planetário de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil.